Olha, o estado emocional e o coração do confeiteiro tem que estar em bom estado, viu? Porque é muito pânico que se passa. Presta sua atenção. Pânico da pasta americana. Se vai rasgar, se vai ficar tudo bem. Depois tem o pânico do bolo sem barriga. O bolo retinho, aquele bolo quinadinho. Ai, meu Deus, é um medo danado. Depois que passou esses dois medos iniciais, tem o medo de botar o bolo em cima do outro. Ai, meu Deus, vai cair, vai despencar, como é que fica? Passado tudo isso, tem o pai de todos os medos. Tem um pânico maior chamado transporte, que para muitos é pior do que fazer todo o processo de assar e decorar o próprio bolo, né? Então, gente, eu vou conversar com vocês exatamente sobre isso, que em geral é a primeira preocupação que a gente deve ter e não é a última, na verdade. Então, vamos lá, se liga aí nas dicas. Bom, se você oferece entrega do seu bolo, nem preciso dizer que a regra número 1 é ter um carro, né? Bom, dito isso, que é o mais importante, a gente vai precisar fazer uma análise desse carro antes de sequer projetar esse bolo. Então você precisa saber se o espaço entre a porta, depois que ela abre, e a passagem do banco, se é suficiente para as tábuas que você oferece, porque a tábua tem que passar com um certo conforto, porque lembra que não é só a tábua com o bolo que tá pesado, é a mão, o braço, né? Então tudo precisa ter um aconchego e um conforto. Então você tem que tirar essa medida da porta aberta, né? E saber se isso aí, que tamanho limita a sua produção nesse caso, da entrada no carro. Em seguida, precisamos fazer a mesma coisa com a medida do porta-malas. Então, com a porta aberta, a gente tem que medir a distância da largura, da profundidade e da altura dessa mala, para você limitar o seu bolo nessas medidas, nesses padrões. Então, se o cliente quiser um bolo com medidas maiores do que essa, já sabemos que nesse carro não pode ser transportado. Ou vai ter que alugar um carro só para entrega específica desse bolo, ou ter que arrumar uma outra solução logística para isso. Mas no seu carro, se não entrar, não entrou, né? Então a gente não pode lutar contra essas medidas físicas. Se o seu carro tiver mala fechada, se for um carro estilo sedã, onde o motorista nem os auxiliares têm um contato visual com o bolo, é sempre um transporte um pouco mais tenso, justamente pela falta de contato visual. Você não tá vendo o que tá acontecendo com o bolo. Então, numa curva, numa subida e descida, numa freada brusca, não sabemos o que acontece, né? Então, nesses casos, eu recomendo muito que no fundo da sua tábua, nos pezinhos, tá? Se a tábua tiver pé, você faz isso no pezinho. Se não tiver pé, você faz no fundo. Coloca uma lixa, cola uma lixa de madeira, tá? Com a parte áspera para baixo. Assim, essa lixa, ela vai atritar com o carpete da mala do carro e não vai deixar o seu bolo, pelo menos, deslizar, né, para um lado e para o outro, numa curva, numa ladeira, enfim. Então, claro que nesse caso o motorista vai ter que redobrar o cuidado, porque você não tá vendo o que acontece, mas colocar esse atrito, tá, no pezinho da tábua ou no fundo da tábua já ajuda muito. A gente soma ainda com o peso do bolo, né, então ele vai ficar mais sentadinho sem derrapar ali atrás. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que o seu carro tenha uma mala que o motorista tenha contato visual com o bolo pelo retrovisor, ou o auxiliar tenha contato visual com o bolo sentado no banco de trás. Então, nesse caso, o bolo vai atrás. Claro que o cuidado do motorista tem que ser mantido em qualquer situação, tá? Então, não podemos ir numa velocidade, né, muito alta, as curvas não podem ser brutas, nem a freada, enfim, a gente está transportando um produto super frágil e super sensível. Então, de qualquer forma, esse cuidado tem que ter. Mas esse contato visual com o bolo facilita, porque aí o auxiliar vai vendo o que está acontecendo com a estrutura, né? Mais do que o mundo ideal, é o mundo perfeitíssimo, seria o banco do carona rebatido 180 graus para frente, porque aí nesse caso não só tem contato visual, como tem contato visual próximo. Então qualquer coisa que precise dar uma seguradinha em alguma peça, em alguma estrutura, tá? Você tá próximo a ele para fazer esses ajustes ou ter essa segurança a mais.
Não tendo essa situação maravilhosa, né? Não tem outro jeito, o bolo tem que ir no colo. Em geral, gente, no máximo 3 andares baixo, porque você tem que considerar a altura, né, da perna de quem tá levando no colo até o limite do carro, do teto, né, e também a medida frontal. Então pode ser feita de 2 formas essa situação. Ou o teu auxiliar vai no banco da frente, nesse caso você chega ao banco da frente o máximo que der para trás e ele transporta o bolo no colo, compensando as curvas, compensando as subidas e descidas. Ou pode ser também no banco de trás, chegando o banco da frente o máximo possível para frente possível, para que aumente a distância entre o bolo e a barriga de quem está carregando e entre o bolo e o banco da frente, para ficar tudo mais confortável e mais seguro. Nesse caso, do bolo ser transportado no colo, ele pode ser ou direto, o bolo, você segurando a tábua, né, o auxiliar segurando a tábua diretamente, com cuidado para, caso a sua tábua seja decorada com o próprio fondant, com a própria pasta americana, para não marcar os dedinhos, né? Então, nesse caso do bolo ser transportado no colo, o ideal é que a tábua esteja lisa, sem a decoração, para não correr esse risco. Ou, se a sua tábua for decorada, que o bolo vá dentro de uma caixa. Então, são 2 opções que você pode ter, sendo que a possibilidade da caixa é sempre mais bacana. Até por higiene, para não entrar poeira, enfim. O que você não deve fazer? Colocar o bolo ou direto ou dentro da caixa em cima do banco, diretamente, fora do colo e no banco. Por quê? Essa inclinação que o assento tem para que fique confortável para quem vai sentado é completamente desconfortável para o bolo, porque o bolo vai assumir essa inclinação e pode dar um ruim danado. Por quê? Todo bolo pode escorregar pela tábua, o bolo pode, né, com a trepidação do carro, a trepidação do motor, pode, enfim, quebrar, rachar. Então, isso realmente eu não recomendo. Então, é claro que tudo isso é complementar a técnicas que você precisa saber, entender e dominar anteriores, como o bolo bem coberto, bem montado, bem estruturado em andares. Então, é claro que a gente deve dominar e fazer essas técnicas bem, né? Executar corretamente. Feito isso, essas dicas que eu dei aí do transporte com o seu carro, eu acho que diminuem um pouco o nível do nosso estresse, com certeza.